Olá, pessoa humana! Hoje nós vamos falar sobre 5 filmes a respeito da mente humana que são de pirar o cabeção. Acompanhe! Deixe o seu like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Bem, a ideia de nós trazermos 5 filmes a respeito da mente humana, mas que ao mesmo tempo são um meio de pirar a cabeça, é para que você consiga entender um pouco mais sobre toda essa estruturação e, por que não, mergulhar um pouco mais a respeito do conhecimento da mente humana. Lógico que haverá componentes ficcionais naquilo que será dito e nos filmes propriamente ditos, mas a ideia é que você compreenda de modo mais abrangente como eles retratam a mente humana. Dentro do possível, eu procurarei não dar muitos spoilers, visto que alguns desses filmes não são muito conhecidos. Primeiro filme, A Cela, com a Jennifer Lopez. Bem, já vale o ingresso, pelo menos para mim, não é? Esse filme retrata a história de uma terapeuta, a Jennifer Lopez, que é convidada pela polícia para dar suporte no caso do estudo da mente de um assassino. Esse assassino é um rapaz muito jovem e ela vai conhecendo esse rapaz e vai fazendo, por meio do tratamento, algumas descobertas acerca da mente dele. Então, num determinado momento, ela é meio que tragada para dentro da mente dele e daí o filme todo discorre. Esse filme é bacana porque ele vai mostrar muito como funciona o inconsciente das pessoas. É claro, eu repito que os filmes têm componentes ficcionais associados ao seu enredo, mas a parte que mostra a mente humana e como funciona a mente de um psicopata é muito bacana e vale o nosso tempo para assisti-lo. Segundo filme, esse também bastante doido, chamado Camisa de Força, com um ator chamado Adrien Brody. Não sei se você o conhece, ele já fez outros filmes, um deles aquele O Pianista. De modo bem sucinto, esse filme mostra que esse rapaz, ele é alvejado por um tiro, ele toma um tiro e perde a memória, sofre de amnésia. Algum tempo depois, ele é confundido, ou não, com um criminoso e é preso num hospital psiquiátrico. Passa então a sofrer um tipo de tratamento dito alternativo, por meio de drogas pesadíssimas, e fica preso a uma camisa de força dentro de uma gaveta para cadáveres. Num determinado momento, por meio da ação das drogas, a mente dele sofre uma espécie de colapso e ele é transportado para um outro período de tempo. E então descobre que pode mudar o seu destino. É um filme muito legal e você precisa estar muito atento a algumas sutilezas que acontecem durante o enredo. Filme número 3, esse talvez você já conheça, com o Denzel Washington. Eu sempre confundo o Denzel Washington com o Samuel L. Jackson, mas este é com o Denzel Washington. Ele é chamado Déjà Vu. Você já deve ter visto esse filme, é um filme bastante conhecido e que teve uma repercussão bastante grande também quando foi lançado. A ideia desse filme não é apenas ligar as questões da mente humana. Quando você assisti-lo ou quando você for revê-lo, perceba que, associado à questão da mente humana, o Denzel Washington é um investigador que passa a investigar, a cuidar de um caso de uma explosão de um barco que trazia ali soldados norte-americanos. Ele vai correlacionar a mente humana com a questão do tempo e vai inclusive tentar explicar esse fenômeno tão curioso chamado déjà vu. É um filme que, como entretenimento, é muito bom e traz também muitas características da mente humana associadas a essa questão de tempo e trazendo até algumas pitadinhas para quem gosta de física quântica. Filme número 4, esse também um pouco mais conhecido, Sem Limites. Esse filme é muito bacana. Filme com o Bradley Cooper, aquele do Se Beber Não Case. Ele é um escritor completamente sem criatividade, tem um contrato para entregar um livro fechado e não consegue escrever uma mísera linha. Perde a namorada, está sendo despejado da sua moradia. E então ele, por intermédio do seu ex-cunhado, consegue um comprimidinho muito bacana. E esse comprimidinho faz com que ele potencialize todo o funcionamento de sua mente. Ele fica mais criativo, perceptivo, tem uma facilidade de aprendizado muito grande, consegue concatenar as ideias com muito mais facilidade, e isso vai fazendo com que ele se destaque em vários segmentos, consegue dar andamento ao livro, e depois você vai entender um pouco melhor como as coisas transcorrem no filme, assistindo-o ou revendo-o novamente. E o ponto a ser observado aqui
é em relação à mente humana. Será que nós usamos todo o nosso potencial, todo o potencial da mente? E aqui eu não falo, é claro, daquele tabu antigo, já completamente desvelado, que nós usamos apenas 10% do potencial do nosso cérebro. Isso é irreal. Eu estou falando em nosso funcionamento diário, cotidiano. Será que nós utilizamos todo o potencial da nossa mente? Ou será que haveria meios lícitos, sem drogas, que nós poderíamos utilizar para potencializar esses recursos que a nossa mente tão prodigiosa possui? E por último, quinto filme, esse talvez o mais doido de todos, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. De novo, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Filme com o Jim Carrey e com a Kate Winslet, aquela do Titanic. Bem, eles se conhecem, acabam começando a namorar e num determinado momento eles têm uma briga e se separam. Ela, sofrendo muito com a separação, descobre um tratamento alternativo que apaga memórias. Vai até esse consultório e apaga seletivamente todas as memórias que tinha do relacionamento que eles tiveram anteriormente. Passado um tempo, ele, Jim Carrey, descobre isso, que ela apagou as memórias, vai atrás do que era aquilo, descobre que ela apagou as memórias e, furioso, chateado, ele faz o mesmo. Ele vai até esse tratamento, até esse médico que desenvolve esse tratamento e pede para que ele apague as memórias relativas ao relacionamento que teve com ela. Mas nesse processo, durante o processo de apagamento de memórias, se é que nós podemos chamar assim, ele meio que muda de ideia, desiste. E a parte bacana do filme é, em relação ao funcionamento da mente, como ele consegue dentro do inconsciente registrar memórias e como ele começa a fugir do equipamento, da máquina que apaga essas memórias. É um filme muito bacana, é um filme que talvez valha a pena você vê-lo mais do que uma vez, se ainda não viu. Eu já assisti 2 ou 3 vezes e eu confesso que da primeira para a segunda vez eu tive uma percepção diferente em relação ao final do filme, justamente porque ele é repleto de coisas muito sutis que nós precisamos ficar muito atentos, mas vale muito a respeito do funcionamento da mente inconsciente. E você, já assistiu a esses filmes? O que você achou deles? Ou você conhece algum outro filme relacionado à mente humana que é de pirar o cabeção? Não apenas que fala a respeito da mente humana, mas que faz também com que nós possamos refletir a respeito do seu enredo e dos conhecimentos da mente? Então, deixe o seu comentário, fale sobre os filmes que você já assistiu e sugira outros filmes a respeito da mente humana. Um forte abraço.